Bem, agora que nós já vimos o conceito de esperança de uma variável aleatória discreta, uma questão muito interessante de você analisar é o seguinte: como calcular a esperança de uma variável aleatória que está em função de outra variável aleatória? E aí a gente vai entender o que isso quer dizer. Imagina que você tem uma variável aleatória x e x pode assumir os valores menos 1, 0 e 1. E a probabilidade de x assumir o valor menos 1 é igual a 0,2. A probabilidade de x assumir o valor 0 é igual a 0,5. E a probabilidade do valor x assumir o valor 1 é 0,3. Beleza. E aí, eu te pergunto, qual é a esperança de x ao quadrado? Aí você pensa, olha, no vídeo anterior a gente viu como calcular a esperança de x, mas a gente não viu como calcular a esperança de x ao quadrado, com 2 aqui dentro, né? Aí você pensa, como é que eu faço isso? Bem, a gente cria uma variável aleatória y e a gente fala que ela é igual a x ao quadrado. Mas aqui antes, vamos calcular a esperança de x só para a gente poder comparar, né? Então vamos lá. Menos 1 vezes 0,2 mais 0 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,3. Aqui vai ficar menos 0,2, aqui é 0, mais 0,3. Isso vai dar 0,1. Beleza. Como que eu calculo a esperança de y igual a x ao quadrado, né? Esperança de y, né? Que é a mesma coisa que esperança de x ao quadrado. Bem, a gente vai ter que fazer o seguinte. Quais são os valores que y pode assumir? Ora, y pode assumir, vou escrever aqui em cima, y pode assumir os valores 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque se eu pego menos 1 e elevo ao quadrado, eu vou ter o valor 1. Se eu pego 0 e elevo ao quadrado, eu vou ter o valor 0. E se eu pego 1 e elevo ao quadrado, eu vou ter o próprio 1. Então, os únicos valores que y pode assumir são os valores 0 e 1. Então, eu sei que aqui eu vou ter, na hora de tirar a minha média ponderada dos valores que y pode assumir, eu vou ter 0 vezes uma probabilidade mais 1 vezes uma probabilidade. Qual é a probabilidade de y assumir o valor 0? Ela é exatamente igual à probabilidade de x assumir o valor 0. Então aqui eu vou ter 0,5. E aqui, o que eu coloco aqui? A probabilidade de y assumir o valor 1. Qual a probabilidade de y assumir o valor 1? Ela é igual à probabilidade de x assumir o valor menos 1 mais a probabilidade de x assumir o valor 1. Por que eu posso fazer isso aqui? Porque quando eu faço probabilidade de x igual a menos 1, eu estou pegando elementos do espaço amostral que geram, que quando você aplica a variável aleatória, dão o valor menos 1. E aqui eu estou pegando outros elementos do espaço amostral que quando você aplica a variável aleatória, elas dão um valor 1. Quando eu falo aqui, ó, probabilidade de y igual a 1, eu estou querendo pegar todos os elementos do espaço amostral, que se eu pegar o x ao quadrado, a variável aleatória x ao quadrado, eu vou ter igual a 1. Então eu vou pegar esses elementos do espaço amostral e esses elementos do espaço amostral, eles vão cair nessa condição aqui. Então eu vou fazer 0,2 mais 0,3, que é igual a 0,5. Então aqui eu vou ter 1 vezes 0,5. E aqui vai dar 0, e aí a minha esperança de x ao quadrado é 0,5. E aí uma coisa importante de você notar é o seguinte: e de x ao quadrado é diferente de e de x ao quadrado.
Que aí você poderia pensar assim, e de x ao quadrado, eu pego e de x aqui e elevo ao quadrado. Mas não, se você elevar isso aqui ao quadrado, você vai ter 0,01. E 0,01 é diferente do que a gente encontrou. O que a gente encontrou para a esperança de x ao quadrado é o 0,5. Então você vê que essa igualdade aqui não se verifica. Essas coisas não são iguais. Você não pode utilizar que é só elevar a esperança de x ao quadrado e você vai ter o e de x ao quadrado. Então, você vê aqui uma forma de você calcular a esperança de uma função de uma variável aleatória. Eu não estou calculando a esperança do x, eu estou calculando o x elevado a alguma coisa. E aí, como que a gente generaliza isso? Como que a gente trabalha isso de uma forma mais geral, que a gente pode aplicar sempre em todos os casos? É isso que eu vou mostrar em seguida agora. Agora, generalizando o que a gente viu no cálculo da esperança de x ao quadrado, né, naquele exemplo ali que a gente acabou de ver, eu chego aqui, eu apresento aqui para vocês a essa seguinte fórmula aqui, essa seguinte expressão. Para você calcular a esperança de algo que está em função de uma variável aleatória, você pode fazer o somatório de g de xi vezes p de xi, onde g de x é a coisa que está em função de outra variável aleatória x, né? Qual é a diferença disso aqui para o que a gente acabou de ver? O exemplo que eu apresentei aqui para vocês, eu disse que y era igual a x ao quadrado, e aí eu mostrei os valores que y pode assumir são 0 e 1. E aí eu calculei a probabilidade da variável aleatória y assumir o valor 0 e a probabilidade da variável aleatória y assumir o valor 1. Beleza. Qual é a diferença para isso aqui? Aqui eu estou percorrendo os valores de x. Então, no exemplo anterior, o que isso aqui seria? Seria calcular e de x ao quadrado da seguinte forma. É o somatório disso aqui, né, de g de xi, né? Aí então eu não vou botar y, eu vou botar x ao quadrado, né? E p de xi. Aí xi ao quadrado aqui, né? Aí o que isso significa? Bem, você tem o menos 1 ao quadrado vezes a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor menos 1, mais 0 ao quadrado vezes a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 0, mais 1 ao quadrado vezes a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 1. Beleza. O que isso significa? Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. P de menos 1, a gente tinha visto que era 0,2. 0 ao quadrado é 0, P de 0 é 5, ou melhor, 0,5, e 1 ao quadrado é 1, e P de 1 é 0,3. O que isso significa? Isso aqui vai dar 0, boto aqui em evidência, 0,2 mais 0,3, vai dar 1 vezes 0,5, que é igual a 0,5. Beleza. Então, eu vejo o seguinte, se eu percorrer os valores de y, que no caso lá eram 0 e 1, e a probabilidade do y assumir aqueles valores, eu chego no mesmo resultado que se eu percorrer os valores de x e aplicar aqui na função g de x, e percorrer aqui as probabilidades de xi e não de y. Essa é a grande diferença dessa fórmula para o exemplo que a gente tinha visto anteriormente. E a gente vê que no exemplo anterior, ela também funciona. Eu também consigo calcular a esperança de x ao quadrado percorrendo os valores que a variável aleatória x pode assumir. E agora aqui vamos demonstrar, vamos provar que essa relação aqui, que essa igualdade é verdadeira, né? Então agora aqui nós vamos demonstrar que essa aqui é uma forma válida de calcular a esperança de uma variável aleatória que está em função de uma outra variável aleatória x. E aí o que eu quero dizer escrevendo de forma mais compacta com a notação de somatório? Isso aqui é a mesma coisa que g de x1 vezes p de x1 mais g de x2 vezes p de x2 e assim por diante.
Então eu tenho uma soma com várias parcelas. Só que existem parcelas dessa soma em que o g de xi em uma parcela vai ser igual ao g de xi em outra parcela. Por exemplo, no exemplo que eu apresentei aqui para vocês, o g de menos 1 é igual ao g de 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, eu tenho casos, para alguns valores da variável aleatória, eu vou ter a mesma imagem no g de x. E aí eu posso agrupar esses casos. E aí, como é que eu denoto isso aqui? Eu posso fazer aqui, ó, utilizando a notação de somatório. Somatório percorrendo os valores de j. E aí aqui, o g de xi, eu coloco como yj. YJ são os valores possíveis que o meu g de xi pode assumir. Porque aqui nesse caso, o meu g de xi ele não pode assumir o valor menos 1. Ele vai assumir o valor 1. O menos 1, ele é a entrada dessa função. Ele é um valor que a variável aleatória x vai assumir. Então, como eu tenho esses dois casos aqui que caem no mesmo caso 1, eu vou chamar o yj de qualquer um desses casos que são imagens do g de x. E aí eu vou percorrer aqui com o i, tal que g de x i é igual a yj, vezes meu p de xi. Aí beleza, então agrupei os casos em que eu tenho a mesma imagem no g de x. E cada uma dessas imagens eu estou chamando de yj. Aí, o que acontece? É como se eu estivesse entrando lá naquele somatório e colocando parênteses em determinadas parcelas. Eu agrupo as parcelas que têm o mesmo yj, a mesma imagem do g de xi, e aí eu coloco, é meio como se eu colocasse um parênteses nesse agrupamento. Se eu estou colocando um parênteses aqui, nesse agrupamento de somas, e em todas essas parcelas dentro desse agrupamento eu vou ter o mesmo yj, eu posso colocá-lo em evidência. Então isso aqui, o yj, eu puxo para fora do somatório. E aí eu vou ter isso aqui, ó, com i tal que g de xi é igual a yj. E aqui variando o j. E aí, o que isso aqui realmente significa? Isso aqui eu estou somando a probabilidade de todos os xis tal que o g de xi é igual a yj. Só que isso aqui são todos os casos que vão vão gerar o valor yj quando eu aplico a função g de xi. Então isso aqui é a probabilidade da minha variável aleatória, ou melhor, o somatório todo é a minha probabilidade da minha variável aleatória y assumir o valor yj. Então isso aqui é a mesma coisa que somatório de j, yj, vezes probabilidade de y, melhor, de g de x assumir o valor yj. Só que isso aqui é o quê? O que é exatamente eu pegar cada valor que a variável aleatória pode assumir e multiplicar pela probabilidade dessa variável aleatória assumir esse valor? Isso aqui é exatamente a esperança de g de x. Então está aí demonstrado aí que você também pode calcular a esperança de uma variável aleatória que está em função de outra variável aleatória dessa forma aqui, que é percorrendo os valores da variável aleatória original, né? Da variável aleatória x, né? Então é isso.